Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Primeiro a gente vem aqui, né? Falar com o nosso amigo. Né, Jake? Né, Jake de mamãe, coisa mais linda da mamãe. Né, presta atenção, hein, mãe? Entendeu? Primeiro a gente tem que dar atenção aos amigos, né? Temos sim que dar atenção aos nossos animais, nossos amigos cachorro, né? Porque eles são companheiros, ele também dá pra gente amor, amizade, não é verdade? Sente saudade, né? Então vamos tratar bem os nossos animais, tá bom? Presta atenção, hein, menino? Depois a gente senta um pouquinho no sol, né? Pra poder assim, ó, dar uma atenção nesse dia maravilhoso, respirar, né? E escutar a cachorrada na rua. Hoje é sábado, né? E agora pela manhã, menino, tem muita coisa pra fazer, menino, não pode não, tem que esconder, você não pode ver nada desse bagunço, tá? Daqui a pouco vai estar tudo arrumadinho, tudo limpinho, entendeu, menino? Presta atenção. Eu vou ali pegar um livro, entendeu? Pra poder, assim, a gente falar uma reflexão. É porque a prioridade da gente, a prioridade é falar da palavra de Deus, porque alimenta, né? Alimenta. Aqui tem um espinafre que eu comprei e vou fazer isso daqui a pouco. Espinafre e agrião. A gente tem que estar comendo assim, um verdinho, né? Mas entendam, entendeu? A gente tem que sempre ter lazer na vida, brincar, né? A gente tem que conversar, a gente tem que se divertir, né? Isso tudo faz bem para a saúde, para a mente. A gente tem que conviver com os nossos familiares, não é verdade? Porque muitos eu conheço e eu mesmo fiquei assim por muitos anos, né? Sem convivência física com os meus familiares, era só pelo zap, pela internet, né? E assim eu convivia muito com os nossos familiares, né? Que Deus botou aqui na terra, né? Somos uma nação em comum união, né? De um só pai. Então, mas a gente ficava muito unido, passei muitos anos assim, unidos ali só na igreja, meus irmãos da igreja, mas a minha família mesmo eu deixava lá de lado. E assim, muitas das vezes, né? A gente não percebe. E, né, mas acaba porque a gente tem que lembrar que a primeira instituição, né, que Jesus criou foi o quê? Que Deus deu foi a família, né? A família é a instituição, é a igreja de Deus, não é verdade? A família. Então temos que nos reunir com a família, né? Temos que nos alegrar com a família, né? Porque é um casamento, a família é um casamento, é na alegria, na tristeza, na saúde, né? Ou não, não é verdade? Porque nós temos muito, assim, quando nós temos, colaboramos muito, às vezes, em outra comunidade, passamos muito tempo lá, mas na hora do que você, às vezes, falta saúde, ou tem problemas para resolver, é a sua família, que é junto com a sua família, não é verdade? No máximo, assim, a comunidade, né, ora, e dentro deles tem muitos amigos, sim, que se achegam, não é verdade? Mas eu digo assim, num todo, né, nós não podemos fazer grupos, separar, viver somente com o grupo da comunidade lá, né, e deixar os nossos familiares de lado, né, deixar fulano, deixar ciclano. Às vezes muitos passam, não falam com um vizinho, apenas fala assim, entendeu? Porque se achando melhor, se achando mais santo, não é verdade? E até às vezes com os próprios irmãos na igreja, é assim, quando estão na mesma localidade, né, na mesma comunhão ali, é até um tipo de irmão, amigos e irmãos, né? Mas de repente quando está assim separados, na verdade, de lugares, porque a gente sabe que há um só mediador, um só Espírito, um só Deus, né? Um só Pai, um só Mestre, né? Um só Mestre. Mas acontece que aqui costumamos se esquecer disso.
né? Muitas das vezes já vi pessoas às vezes falar, não, você não está mais na minha comunidade, entendeu? Presta atenção. Então não é mais meu amigo, só vai ser meu amigo lá no céu, como se alguém fosse para o céu, né? Cada um volta para sua origem, enfim. Na casa de meu pai há muitas moradas, não é verdade? Jesus disse, né? Então é isso, nós temos que prestar atenção. Você está falando que ninguém vai para o céu? Você acha que você vai para o céu? Beleza, podemos até ir para o céu, mas céu é um modo de se falar, entendeu, menino? Presta atenção, céu é um estado. Por exemplo, quando falou que Paulo foi ao terceiro céu, né? Então é um modo de falar, entendeu? Então, se há um terceiro céu, há muitos céus, não é verdade? E realmente há mesmo, entendeu? Porque é assim um lugar é outra dimensão, vamos dizer assim, né? Outra dimensão, são dimensões, né? Para você saber, aqui na Terra, aqui estamos vivendo aqui nessa ignorância na terceira dimensão, né? Exatamente a dimensão que Paulo foi para ouvir, né, as instruções do Espírito naquela época, né? Naquela época, entendeu, menino? Presta atenção. Então, nós estamos numa transição, porque naquela época de Jesus Cristo, né, de Jesus de Nazaré, exatamente, ali estava tendo uma transição, né, para se entender o terceiro céu, né, a terceira dimensão. Hoje nós estamos no final de tempos de novo, não é verdade? Preste atenção, porque precisamos avançar para a quinta dimensão. O que é isso? No entendimento, né? No entendimento do Espírito Santo de Deus, né? No Espírito de Deus, que no Jesus Cristo, né? Nesse entendimento, ninguém foi e ninguém vai chegar, né? Pelo menos é o que está escrito. É só ler João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 11 ao 13, né? Neste céu, nesse patamar, entendeu? Ninguém vai, ninguém foi, somente quem foi aquele que veio, né, de lá, que foi o resiliente de Jesus de Nazaré, entendeu? Cristo ressuscitado, Cristo, né, o Espírito, não é verdade? Preste atenção. Então é isso. Então nesta manhã vamos ficar com essa reflexão, né? Eu gosto muito de reflexão, né? Preste atenção. Então nós temos que parar para compreender, não é verdade? Compreender, né? Compreender um ao outro como amigos de verdade, não é verdade? Não importa, né, quem você é, onde você está, o que você está fazendo, não é verdade? Porque a palavra diz que o nosso Pai, ele não fez exceção de pessoas quando ele se manifestou em semelhança de homem, né, na terra. Presta atenção. Então nós é que fazemos acepção, não é verdade? Então vamos prestar atenção. Beijo no coração. A devocional de hoje está aqui em Colossenses 2, ação de graça. Damos sempre graças a Deus, né, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos o quê? Por vocês. Paulo falando a eles, né? Porque Paulo estava trazendo ali o evangelho eterno, né? O novo e vivo caminho, né? Não estava falando Paulo do velho pacto, na verdade, porque estava na nova aliança, eu já estava no entendimento. Então, desde que ouvimos o quê? Da fé, né? Que a Efésios 2:8, versículo 9, não é por obras, né? Então já estava compreendendo o evangelho, né? Ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e não de outra coisa, né? De outro caminho terreno, nada humano, né? Nada físico. E do amor que vocês têm por nós, os santos, né? Os separados, né? Por causa da esperança que está guardada, eles tinham esperança que estava guardada, mas nós já vivemos além do véu, né? Para vocês o quê? Nos céus. Céus aqui, né? É uma metáfora, né? É um estado de espírito. Desta esperança
vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Então, o Evangelho que chegou até a nós que confessamos, não só no falar, mas no praticar, né? O Evangelho da graça, que é o Evangelho eterno, o Evangelho que foi consumado, né? Que começou, né? Foi nos batizado na cruz, né? Então, estamos compreendendo esse Evangelho. Então, não voltamos no raciocínio, né? Para um contexto que é a história de Israel. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo, né? Tem que crescer no nosso meio, o evangelho da graça, né? Em Jesus Cristo, ressuscitado, na verdade, não em Jesus de Nazaré, não em memória, né? Mas ele vive em nós, né? Lucas 17, versículo 20, né? Ele está dentro de nós, vivo e eficaz. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram o entendimento, né? A graça, entendeu? A graça de Deus, na verdade, isso vocês aprenderam, né? De fulano, de ciclano, mas que falou o quê? Da palavra, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, né? Não de Moisés, Davi, Sansão, etc., né? Não das escrituras Malaquias para trás, né? Não havia novidade de vida, né? Era uma instrução para Israel, o qual também nos contou que do amor que vocês têm no Espírito. Então, no Espírito, né? A casa do tesouro já foi derrubada, né? Não ficou pedra sobre pedra. Não há mais sacerdócio levítico, não é verdade? Ordenanças físicas, né? Ordenanças terrenas. Vivemos por Cristo, por Ele são todas as coisas, não é verdade? Preste atenção. Então, esta é a nossa oração, né? De hoje, oração de ação de graça, não é verdade? Vivemos pelo Espírito. Deus é Espírito. Importa que venhamos adorar em Espírito e em verdade. Pai, seja... Se inscreva, deixe seu like.